Paz, amado, louvado seja Deus. Deixa uma mensagem aqui no livro de Mateus. Depois a gente vai partir para João 10, louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontrem. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, em teu nome não expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. No versículo 14, vai dizer que, e porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva até a porta da entrada da pastagem, da entrada do alimento, do descanso, poucos a encontram. No versículo 15 vai falar, acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Faz lembrar, acho que 1 Samuel, acho que fala, né, que Davi ele cuidava das suas ovelhas, guiava as ovelhas, e quando aparecia ursos, leões, para tentar pegar as ovelhas, ele defendia as ovelhas em confronto com esses animais. A palavra fala que ele até matava, ele despedaçava. Se não me falha a memória, acho que Sansão tinha essa unção também. Aí vamos lá, pegando esse gatilho aqui do 14, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, poucos é o que encontram. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João 10, vai falar sobre essa porta. João capítulo 10. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta. Lá em Mateus a gente viu que Jesus é a porta. Se o cara que vai apacentar as ovelhas, se o pastor que vai cuidar das ovelhas não entrar pela porta estreita para depois guiar as ovelhas, ele é salteador e ele é ladrão, amados. Então, para guiar as ovelhas, ele vai ter que pular o muro, ele vai ter que pular o cercado. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo seu nome, e as suas ovelhas... a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Você vê a intimidade como tem um condutor de rebanho, né? Chama as ovelhas pelo nome, e elas conhecem e obedecem. E quando tiras para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Ele vai na frente guiando. E segue, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Versículo 6. Disse Jesus esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Depois lembrar uma outra passagem também, né, que fala que
fala em relação o povo até interpreta errado, né? Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O povo fala que Satanás que veio para roubar, matar e destruir. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, entrará e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar. Ai, tinha falado agora, tem João mesmo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. O contexto aqui, mas é o pastor, é o bom pastor. Então, se está falando que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, não está falando do diabo, está falando do próprio condutor, falso profeta. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Lembra de Davi que eu falei de 1 Samuel? Acho que é 1 Samuel, 2 Samuel. Que ele despedaçava ali, né, do urso, leões, que tentava arrebatar as suas ovelhas. Digamos que ele recebeu a mesma missão que Moisés recebeu, a que Jesus recebeu. Ele falava ali com Saul que ele cuidava das ovelhas do pai dele. Logo, ele como filho, ele é herdeiro. Então, as ovelhas estavam na mão dele, era dele as ovelhas. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Né? As ovelhas não são dele. Ele é mercenário, ele está ali porque ele está pago, é o falso profeta. Ele não conduz o rebanho. Ele está ali para iludir. Ele não conduz as suas ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a desperdiça e dispersa as ovelhas. Acho que é 1 Samuel 17. Segunda Samuel. 1 Samuel. Deixa eu ver se é esse mesmo. Primeira Samuel 17. Primeiro Samuel 17, 34. Então disse a Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca. E quando ele levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria teu servo leão como urso. Que ele defendia a ovelha, mano. Ele dava a sua vida pela ovelha. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Deu vida pelas ovelhas. Mas vamos lá. Versículo 12 de João 10. Mas o mercenário que não é pastor, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Fez lembrar da morte de Jesus quando ele foi capturado em Getsemane, né? Capturou Jesus, olhou os soldados e os restantes fugiram tudo. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco.
também me convém agregar a estas. Elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida pelas minhas ovelhas, para torná-la a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Vê a infinita bondade e misericórdia do Senhor mostrando. Ele conhece as suas ovelhas, as ovelhas vão ouvir a sua voz. Dá a ilusão do falso pastor que está ali por ganância, pelo dinheiro, ele não dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, amados, ele tem o pasto verdejante. O bom pastor, ele tem na mão o refúgio, digamos assim, né? A paz, a salvação. E as ovelhas sem um bom condutor estão perdidas. A boa ovelha, ela só não caiu na mão do lobo ainda, só não caiu na mão do leão, do demônio, por conta da misericórdia do Senhor, porque a gente sabe que há demônios espalhados para tudo qualquer canto. E essas ovelhas precisam de um guia. Essas ovelhas precisam ouvir a boa semente para elas se manter revestidas, para elas se manter, né, com o entendimento, para ela poder fugir, né, para ela poder ficar revestida, né? Me fez lembrar de Efésios 6:10. Vou ler o Efésios capítulo 6 todo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem em tudo e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que é para com eles, e não faz acepção de pessoas. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na sua força, no seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui que eu queria chegar em relação à ovelha perdida, né? Ela só não foi arrebatada ainda, ceifada por conta da misericórdia do Senhor e a proteção dos anjos. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo isso, ficai firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e a couraça da justiça. As ovelhas perdidas precisam disso aqui, mas revestimento, fé, saber para onde que está indo, caminhar com um bom pastor. O bom pastor é espiritual, as suas ovelhas são espiritual. Então essas pessoas têm que ouvir e ser guiadas. Versículo 15, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados do maligno. Agora você imagina uma pessoa que ela não está revestida, que ela não está lendo, que ela não está meditando, que ela não está buscando. Como que ela vai ter fé se ela não está buscando, se ela não está lendo? É
Como que ela vai apagar todos os dardos do maligno se ela não está fazendo nada disso? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui ataque contra ataque. Atacar com a palavra e defender com a fé. O que Jesus fez no deserto com o diabo. Está escrito, está escrito. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda a oração. Súplica no Espírito. Vigiando com toda a perseverança e súplica. Para como todos os santos. É uma guerra, amado. A gente não consegue ver, mas é uma guerra. A decisão da guerra é aqui. A batalha contra a nossa alma é aqui. O Espírito do Senhor, ele é alegre, ele nos dá um espírito de combate, um espírito de perseverança, um espírito de fé. Mas só com a própria fé, amada, que a gente vai poder usar esse arsenal todo. Não está disponível para qualquer um, tem um preço, amada. Como fala ali, acho que é Mateus ou Lucas que fala o preço do discipulado. Tem muita coisa que você tem que abrir mão, tem muito lixo que está na mente, muito lixo que está no coração que a pessoa tem que tirar, tem que abandonar. A Bíblia fala também tem coisas que você tem que fugir da aparência do mal para que Satanás não venha deixar você confuso. O tempo de pensar, amado, de refletir é agora. Eu sou muito grato a Deus, eu sou muito... Acho que a palavra correta é essa mesmo. Muito grato a Deus por Ele ter me dado essas bênçãos espirituais, esse entendimento, esse novo entendimento, esse novo raciocínio. Isso vale mais que todo ouro, amado. Vale mais que toda prata. Vale mais que esse mundo inteiro. A gente não vai poder levar esse mundo, mano. Tudo que você tem aqui, você não vai poder levar no dia do juízo. Mas a sua obediência você carrega contigo. O juízo você carrega contigo. Os falsos profetas lá fora, mas ele não importa se você é branco, se você é preto, se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo. Se você tem dinheiro ou não. Eles vão querer sugar, mano. Eles vão querer tirar muita coisa de você. Vão tirar suas pertences, sua dignidade. Lá fora é selva de pedra, mano. Ali é guerra, é um contra o outro. O mais forte vence. Só que no mundo espiritual não é o mais forte e nem o mais fraco. É o que está na fé. Não tem como você entrar no campo de batalha sem fé. É guerra espiritual, mas até as pessoas que vai contra você, a própria palavra fala que não temos que lutar contra carne e sangue. Não é contra eles que temos que lutar, é contra demônios. As pessoas estão se envolvidas com demônio. Lógico que tem a personalidade ruim da pessoa, que o demônio se aproveita. Ele vê uma brecha aberta e ele entra. Entendeu? Então, pedir a Deus discernimento, buscar palavras, orações, tudo diante da Escritura, tudo saindo diante da Bíblia, você ficar revestido, colar com pessoas sábias para você ser sábio, para você entender como que funciona o mundo espiritual. Você pode falar da palavra para qualquer uma pessoa, mas todas elas vão ouvir de bom agrado. Só que o coração enraizado nessa vida não deixa o evangelho prosperar. Não deixa a pessoa se enraizar em Cristo. Porque vai lá fora e pergunta o que todo mundo quer. Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? É só para essa vida, mano. É só para essa vida. E tem pessoas que têm família,
tem a sua parte dividida, né, que tem que cuidar da família, que é a obrigação, e uma parte do seu tempo se dedica às coisas espirituais. Ainda tem pessoas que estão abandonando tudo, né, para se dedicar totalmente à obra. Só que a obra, mas quando você começa a viver só dela e começa a pedir recurso e pessoas começam a ofertar e alguma coisa do tipo, começa a ter fins lucrativos. Então a maioria começa pelo espírito e logo termina na carne. Começa a entrar dinheiro, mano. Começa a entrar dinheiro. Então aquilo é desfocado. Naquele grande dia, muita gente que não estava no espírito, mas estava assim, envolvido com as coisas do templo, vai se espantar quando o Senhor falar que não a conhece. Eu tenho um conhecimento de muitas pessoas, amados, que está na igreja, está em templo religioso. Eles não querem se lapidar, eles não aceitam a disciplina, não aceitam a correção, eles não aceitam uma palavra dita por uma outra pessoa. Tem que ser do seu rebanho, tem que ser da sua panela. E se for uma palavra diferente, que um pregador diferente vier trazer dentro da igreja, eles não aceitam. É de situação de desligarem até a caixa, mas matar o microfone. Ó, o tema da campanha é X, então fala X. Não tem nada que Deus vai trazer para você, não. Procura coisas baseadas nas escrituras que falam sobre esse tema, né? Se você for falar guiado pelo Espírito, dependendo do que você falar, dependendo do que você falar, eles vão lá e cortam. E assim vai. As pessoas querem ouvir, mas o que os seus corações desejam ouvir. Quando você começa a falar da palavra, quando o Senhor ele começa a te usar, pessoas param, mas elas param o que estão fazendo na rua, elas começam a te olhar, elas começam a ouvir, elas começam a olhar o que acontece, elas começam a analisar que há uma segunda ou terceira ou quarta opinião, né? Porque o normal é você sair, você vê uma igreja aqui, uma igreja lá, pessoas se envolvidas, pessoas misturadas com igreja, pessoas misturadas com essa obra, né, lá dentro, lá, essa coisa gospel. As pessoas envolvidas com a igreja, ao mesmo tempo envolvidas com a política, ao mesmo tempo envolvidas com a vaidade. Tem situações que são bem piores, tipo católico, você vai conversar com eles, eles alegam que eles não querem te ouvir, que nós temos que respeitar a religião deles, e aí por aí vai. E por aí vai. Quando você tem um discernimento que Deus te dá, quando Ele mostra que há um tesouro, você fica feliz e você quer distribuir isso para todo mundo, mano. E nem todo mundo vai ter o mesmo entendimento que você tem. Só que Jesus, em suas orações, ele ficava alegre porque o Pai só ofereceu isso aos pobres, mano. Aos vis, aos desprezíveis e aos pequenos. Porque os que têm teologia, os que têm entendimento, os que têm eloquência, os que têm, né, financeiramente falando, eles não vão conseguir essa riqueza, mano. É quase a mesma situação da igreja de Laodiceia, que falava que não precisava de nada, né? É como se tivesse abrindo mão das palavras ali do anjo, né? E não quisesse ouvir porque não precisava. Última geração, Satanás ele tem para dar, mas recursos, carros, comida do bom e do melhor, ele tem para dar, mas basta você fazer o seu papel, você pisar na garganta do outro, andar como o mundo anda, mano. Entendeu? Você andar como o mundo anda, você vai prosperar. Entendeu? Só não vai levar. Esse é o problema. Ele não é um tesouro eterno. É daqui, pertence à terra e aqui vai ficar, mano.
Paulo fala no livro de Coríntios, né? Capítulo 1, versículo... Não, no 1 Coríntios capítulo 2. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Essas coisas aqui foi ocultada dos grandes, foi ocultado dos sábios, entendeu? É só para aqueles que o Senhor resolveu mostrar, resolveu, né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens. Porque se fosse pela sabedoria do homem, amado, se não fosse da loucura da pregação, digamos que o mundo todo estaria salvo, que digamos que 70% da humanidade tem uma religião, mano. E eles são sábios, eles têm livro de autoajuda, eles falam bem, sabem pronunciar, eles têm eloquência, né? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, não crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Os que amam guardam sua palavra. Os que conhecem a sua palavra são os que são chamados, são os que são escolhidos. São os loucos, os pequenos da terra que o Senhor resolveu abrir o entendimento. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora está chegando o final do ano, o povo está preocupado com o Natal, está preocupado com o Réveillon, preocupado com as festas, depois vem o Carnaval. Depois do Carnaval, os casais voltam de novo. Começa a vender o carro barato, o terreno barato, a bicicleta barata, a moto barata, porque eles ficaram todo ano juntando dinheiro para curtir nas férias, até chegar o grande dia. Ou um dia de alegria, ou um dia de desespero, que é o dia da morte. Imagina essas pessoas no abismo uma hora dessa, tendo o seu raciocínio, seu conhecimento guardado, sua lembrança de todos os dias que desperdiçaram da sua vida. Às vezes eu fico pensando, amados, quão vitorioso eu sou. Quantas pessoas queriam estar no meu lugar agora, em cima dessa superfície, com esse entendimento, com esses olhos abertos? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar hoje? Quantas pessoas não têm nenhuma gota d'água para beber, porque o inferno não tem? O refrigério, amado, ele só sai do bom pastor. O descanso é só através do Senhor, mas é uma luta, é uma guerra travada aqui primeiro. É uma coisa que a gente quer passar para a parentela, é uma coisa que a gente quer passar para os vizinhos. É uma coisa que a gente, que se pudesse, a gente faria um download na cabeça da pessoa, para ela ter a mesma visão, todo mundo andar da mesma maneira. Só que parece que a gente está posto à prova, né? Nós temos que andar misturado no meio desses mesmo para
Não é para Deus saber o que tem no nosso coração, porque Ele já sabe. Nós temos que saber quem somos. Qual é o grau da nossa fé? A gente tem que analisar as Escrituras. Porque Deus já sabe quem a gente é, mas Ele põe a gente à prova para a gente se reconhecer, para a gente saber quem é. Para saber onde está a falha, onde está o erro. A gente se comparar com as Escrituras. A gente se diminuir a cada dia. E as pessoas que acham que já é, mano? E pessoas que estão há 50 anos. Não estou equivocado não, mas tem pessoas que já estão na igreja há 60 anos. Estão quase na terceira idade, estão quase morrendo e não descobriram a verdade. Isso dá até um nó na garganta, mano. Isso é sério. É triste. Você vê uma pessoa orgulhosa, com tantas casas, com tantos carros, com a boca orgulhosa, falando que tem, que possuiu, que não tem nada de reclamar, porque já conseguiu tudo na vida, não te falta nada. Esse corpo nosso vai ficar aqui, mas nossos pertences vão ficar tudo aqui, ó. Outra coisa vai ser construída aqui nesse terreno onde eu tô. Não sei se possivelmente pode ser um shopping, pode ser um supermercado, pode ser até um templo, mano. Pode ser uma outra casa melhor do que essa. Esse mundo ele é bem antigo, mano. Se a gente for comparar desde a criação do mundo até o dia de hoje, muitos milhões e milhões de anos, e o mundo ainda tá aí. Essa é a última geração? Creio que sim. Se não for, virá outras. Virá mais pessoas depois de mim. O mundo vai continuar sendo a mesma coisa. E o entendimento não vem para todos. E a fé de muitos só está se esfriando, mano. O entendimento do povo está sendo deixado para trás por conta da preocupação do mundo, da comida, da bebida, das vestes. O mundo ele caminha acelerado, né? E as pessoas querem andar conforme o mundo acelerado. Ninguém quer andar com uma roupa desbotada, ninguém quer andar com um carro velho, ninguém quer ter uma casa esculachada, né? A pessoa quer andar conforme o curso do mundo. Se o mundo está evoluído, se o celular hoje tá, né? As pessoas não querem ter um aparelho velho, não querem ter um carro velho, as pessoas não querem ser passado como taxado de antiquado. Então, o mundo ele tá acelerado. O problema é que o que o Senhor tem para dar é espiritual. E isso o mundo não pode dar. É bem verdade que temos que abrir mão de tudo, mas a parábola do semeador fala que todos recebem o evangelho de bom agrado. Mas quando a prensa começa, o povo já para, já dá falta de ar, já dá dor, já dá desespero, o povo ali na pipa. Então o Senhor não começa, não termina a obra que ele começou. Muita gente eloquente, amado, muita gente com entendimento da palavra, mas quando sai o holofote, quando sai a câmera, quando sai as filmagens, quando sai a fumaça, quando acaba o brilho, quando acaba a luz, só Deus sabe quem é o varão, só Deus sabe quem é a varoa. É o que a maioria dos falsos profetas faz, né, mano? Vem bem vestido, se parece como ovelha, fala manso, fala bonito, mas por dentro tá doido para ceifar. Reta final, mano, dos últimos dias. Vou ler o Apocalipse 21 pra gente fechar, louvado seja Deus. Apocalipse 21, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa,
a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada ao seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E ele limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá pranto, clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. O que está sentado sobre o trono disse: Eis que façam nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou Alfa, eu sou Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte que lhe cabe ao lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus, ele deu oportunidade, ele mostrou o caminho, mostrou a porta estreita, mostrou o curso do mundo, que é a porta larga. Os que são do Senhor ouvirá a sua voz, seguirá o bom pastor. Então é isso, amados. Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Fica revestido, amado, lê da palavra. Clame ao Senhor, busca o Senhor enquanto se pode achar, buscar enquanto está perto. O Espírito Santo ainda habita na terra pela sua misericórdia, bondade, fidelidade. Mas a sua própria escritura fala que ele vai ser retirado, mano. Nessa época o povo desejará a morte e a morte fugirá deles. Isso aí, amados. Louvado seja Deus.